como ser uma consultora de sucesso, Thaís Plaza! Gente, muito obrigada! Estamos começando. Boa tarde. Você viu? Já estou querendo anoitecer. Já quero festa. Boa tarde, Intime Expo. Estamos começando aqui no espaço Área do Conhecimento, a nossa palestra do nosso palestrante Glidden, um mapa da não monogamia no Brasil e um comparativo com a América Latina. Se você quer dados científicos, dados acadêmicos, dados que você vai poder compartilhar com os seus clientes, porque são verídicos, vem aqui para a Área do Conhecimento e eu, Thaís Plaza e a maravilhosa Lu Cabral, vamos compartilhar a pesquisa, o mapa da não monogamia no Brasil, um patrocínio do Glidden. Então, vamos para o primeiro aqui. Aproveitando para lembrar que o Glidden é um aplicativo de relações não monogâmicas que já está desde 2009 no mercado. E a gente tem produzido conhecimentos para justamente corroborar com outras possibilidades de relacionamentos. Então, é muito importante a gente ter uma linha também acadêmica que busca informação para fomentar as nossas vendas, as nossas ações, os nossos atendimentos. Principalmente nós do Brasil temos os nossos jornalistas que estão fazendo a cobertura do evento. O que nós mais precisamos, Lu, são de dados para mostrar quanto o Brasil cresce nesse movimento da não monogamia. Então, dentro do mapa da não monogamia no Brasil, o comparativo na América Latina, sobre o estudo, foi feita uma amostra com 1.773 entrevistados. Nessa amostra, por gênero, 40% são homens, 60% são mulheres. A confiança da nossa pesquisa é de 95%. E a amostra, por gênero e faixa etária... A gente tem uma maioria ali na faixa dos 25 ao 35, 33% e 31% de 36 a 50%. Foram pesquisados nos países do México, na Argentina, no Brasil e na Colômbia, para a gente ter um panorama da questão da América Latina. Então são esses 4 países, comparativo Brasil com Colômbia, Argentina, México, perdão. E dentro também do estudo é importante colocar que a margem de erro é que 91% são heterossexuais, 6% é bissexual e 2,7% homossexuais e 0,3% assexual. E aí, né, o que a Lu vai explicar pra gente é o que vocês vão ver. As pessoas conseguem compreender o que é uma relação não monogâmica de outras relações, se elas identificam quais são as práticas não monogâmicas, o impacto que isso tem, se elas praticam ou não praticam, em detrimento de quais características. A gente conseguiu levantar dados bem interessantes para a gente atender e compreender esse cenário, como também verificar. Nós estamos numa feira, né? Trabalham com produtos, a grande maioria que é dono de sex shop, vende produtos. A gente tem dados no final. Terapeutas sexuais. Terapeutas que vão corroborar para a gente, inclusive, até indicar alguns produtos determinando a faixa etária. E aí, quando a gente fala das regras claras, a gente tem primeiros conceitos, monogamia. Então, a primeira coisa a gente quer entender se as pessoas sabem que é uma relação monogâmica e não monogâmica. Então, uma relação quando tem só um par, quando não cabe uma outra pessoa. E a relação não monogâmica tem várias possibilidades. A gente trouxe e apresentou alguma delas para ver se as pessoas conseguiam compreender. Então, no Brasil, a gente costuma falar que a gente tem uma monogamia não praticante, que é a infidelidade. E algumas... A gente podia até perguntar aqui, que eu queria saber a participação da plateia. Quem conhece o conceito de monogamia? Levanta a mão só para a gente saber, monogamia. Aí a gente vai mensurando o que vocês estão familiarizados. Então vamos lá, de novo, quem conhece o conceito de monogamia? Levanta a mão. Deixa eu
também vou levantar que eu conheço. Inclusive fazia isso, né, recentemente, Gliden. Mudou a nossa vida, viu, Gliden? Agora a gente vai para o próximo conceito. Quem conhece a não monogamia? E dentro da não monogamia, vocês já tinham ouvido falar algumas diversidades? Por exemplo, como swing, relação aberta, é familiar para vocês? Swing. Quem conhece swing? Então, quem conhece swing? Tem gente que está escondendo aqui agora, sim. E também quem conhece as outras práticas que a gente vai trazer nesse estudo. E vale a gente lembrar que questões da gente familiarizar o nome é justamente para a gente ajudar a nossa população a se identificar e ter mais possibilidades, obviamente, de viver aí seus fetiches, suas práticas. A gente está numa feira onde a gente tem vários fetiches, né? BDSM, ou a prática da não monogamia e alguns fetiches também entram. Por exemplo, aqui no Brasil, o swing e o menage, eles se confundem um pouco, porque tem muita gente que está no swing que é praticante do menage, que é um fetiche. Mas isso não vai impactar no resultado. O que a gente precisa saber é comparar se o brasileiro consegue identificar e praticar isso ou porque ele não pratica. E aí o que o Brasil entende por não monogamia? Dentro dessa pergunta, a identificação de não monogamia foi de 28%. A identificação de não monogamia por tipo, relacionamento aberto, 51% dos brasileiros identificaram. A poligamia, 47%. O poliamor, 43%. O swing, 42%. A monogamia, 30%. A polifidelidade, 29%. A infidelidade, 28%. E o menage, 26%. Esse 28, esse dado que a gente tem é uma média dos que sabiam e acertaram a pergunta. Eles coletaram os dados, fizeram um cruzamento, então apenas 28% conseguiram acertar de fato, identificar o que é uma relação não monogâmica. Isso mostra que a gente tem ainda um abismo nesse conceito. Eu imagino que eu sei o que é, mas na verdade, na hora que eu vou lá definir, eu tenho uma dificuldade. Por isso que é tão importante também a gente ajudar e construir esse cenário, de dar informação para que as pessoas consigam compreender isso e assim viver melhor. E o que o Brasil entende por não monogamia? Inclusive a gente achou bem curioso esses dados e a gente vai compartilhar com vocês. As conotações de não monogamia no Brasil, 34% achou negativo. Vou começar por baixo, porque muitas vezes a gente pensa que a não monogamia no Brasil é visto como algo negativo. 34% negativo, 24% neutro e 42% dos brasileiros. Na Argentina a gente tem 35%. E no Brasil, 34% negativo. E as expectativas e realidade. 53% dos entrevistados no Brasil já participaram de algum tipo de não monogamia em algum momento de suas vidas. E aí 29%, 25% menage, 20% poliamor, 17% poligamia e 14% swing. Vale a gente lembrar também que tem alguns termos que são utilizados nos 4 países, que a gente às vezes não usa tanto no Brasil. Por exemplo, polifidelidade, a gente não tem o hábito de usar. Você ser fiel àquela parceria, e tem mais de uma parceria. Mas a gente precisava de termos que fossem significativos por países. Aí a gente traz um quadro que é justamente esse comparativo entre a realidade da não monogamia e as expectativas. Eu acho que esse é um dos quadros mais interessantes, porque aqui a gente tem um comparativo com a América Latina geral, e parece, do lado esquerdo, a gente justamente vê ali em cinza. Realmente concordam que a não monogamia é positiva? Qual é o olhar de vocês para a não monogamia? Ajuda-me, faz corrimão aqui, para titia Jessé. Adoro corrimão. Vamos... Uma plateia que fala a verdade? Porque tem uma questão que a gente, né, como terapeutas sexuais, nem sempre que as pessoas praticam na vida real é o que elas assumem
quando alguém põe o microfone na boca, se está andando na Avenida Paulista, se está na 25 de março, no shopping, mas numa feira de bem, de prazer, vamos colocar o microfone na boca, e aqui não é um espaço para se esconder, ou para tal hipocrisia, para não monogamia. Eu falo que é monogamia não praticante. É um lado que não está sabendo. Então, vamos começar aqui. A não monogamia, qual é a sua versão? É positiva? Você corrobora com o estudo? Sim, desde que no relacionamento a não monogamia venha promover a liberdade de ambas as partes, que tenha consentimento e respeito das partes, a não monogamia certamente é positiva. E o mais interessante que a gente conseguiu com esses dados também foi mostrar que, além do Brasil ser um país que já pratica, que é a realidade, ele também é um país que tem uma expectativa, como você acabou de falar, maravilhosa, e temos dados que corroboram com isso, que é maravilhoso, que é um país que tende a ter realmente mais essas relações. Quanto isso impacta no meu atendimento, na minha loja, uma vez que nós estamos lidando com sexualidade? Precisamos sair da bolha, da caixinha, entender as novas formas de amor, porque isso é um mercado promissor e é o que parece todos os dados que a gente está apresentando. E aí, falamos do positivo, mas a pesquisa também traz o olhar para as barreiras para a não monogamia. E dentro das barreiras para a não monogamia, o que impede você o que impede você de ter uma relação não monogâmica e quais são os fatores que você considera principal desafio da não monogâmica? 89% dos entrevistados no Brasil ao se deparar com a não monogamia. O que eu acho que é muito visível, que a gente precisa trazer esse olhar, uma vez que a gente está num ambiente onde a gente propaga a saúde íntima, é entender que olha a barreira principal que as pessoas pesquisadas acharam: ética e crenças pessoais. Então, o limite para você viver uma relação mais aberta, mais prazerosa, ou buscar suas fantasias e realizar seus fetiches, esbarra exatamente numa questão mais ética e de crença limitante do que de fato da própria prática. E aí eu chamo aqui a atenção para nós, que somos às vezes a linha de frente das pessoas, é o primeiro contato com um sex shop, com uma sexóloga, estarmos preparados para entender esse fenômeno e ajudar as pessoas a desconstruir. Deusa. Eu acho que uma barreira muito grande ainda no Brasil é econômica. É econômica. Ter vários não, 2 ou mais relacionamentos é uma questão, né, de economia. Às vezes, eu vou gastar com um, não vou gastar com o outro. Entra, claro, esbarra na ética, mas eu acredito que o econômico também seja uma barreira bem grande. A questão financeira. Interessante, o que ela colocou, não sei se todos escutaram, mas é por uma questão econômica. Se relacionar com um ou mais parceiros requer mais recursos. A infidelidade, você vai, eu estou aqui falando algo, você vai dar uns pulinhos fora, mas quando você... peraí, já estou aqui, ó, pra... Então, você vai, mas manter relações, você acha que é o desafio. Amigo aqui está falando eu. Bora! Eu acho que um dos maiores desafios é o machismo estrutural que a gente vive socialmente. Exatamente esse, você acabou de falar. Aqui a gente fez uma pergunta para justamente ver se as pessoas querem muita honestidade quando estão num relacionamento aberto, querem saber de tudo, ou se as pessoas preferem não saber. E aí, dos 4 países pesquisados, o Brasil é um país que prefere não falar sobre as suas, com total liberdade, que é o que ela falou. A gente ainda tem uma barreira por preconceito de expor, né, seus desejos, suas vontades, ou o homem geralmente pode. E a própria pergunta mostra que tem alguns países que estão mais abertos a serem mais verdadeiros na sua comunicação, e o Brasil ficou entre esses que preferem não comunicar tudo, preferem não saber de tudo. Surpreende esse dado? Não surpreende, né? Vamos lá, surpreende esse dado? Levanta a mão quem acha que não surpreende. Olha lá, está muito dentro do que a gente vê, daquilo que a gente falou, as pessoas assumirem
realmente, mas está mudando. Quem é que faz atendimento? Quem aqui é terapeuta e faz atendimento? A gente recebe muito casais que gostariam de viver relações não monogâmicas, mas por receio social ou medo acabam cada um provocando uma infidelidade. Por isso que é tão importante a gente desconstruir, a gente trazer esses momentos. A nossa psicóloga. Porque hoje eu atendi um rapaz que foi muito essa questão. Ele vê o desejo da mulher em ter relação com outras mulheres, outras pessoas, como falta de amor. Ele fala pra mim, ela não me ama, ela quer ficar com outra pessoa. Então pra ele isso é uma questão de muito mais relacionada ao amor romântico, né? O fato de querer ter relação com outra pessoa é algo que pra ele precisa ser desconstruído e compreender melhor, porque ele toma a visão dele como uma verdade. E outra coisa que eu acho muito bacana a gente pôr, as pessoas confundem relacionamento aberto com prática sexual aqui no Brasil. A gente não usa muito esse termo, mas eu acho muito interessante. Nem todo relacionamento é aberto, mas a prática sexual é liberta e é diferente. Então as questões emocionais, os tratos, os combinados, eles estão fechados, mas a prática pode acontecer dos fetiches, do homenagem, outros fetiches. E a gente tem que ajudar essas pessoas a entenderem, né, o que está acontecendo aí no cérebro para que elas possam viver as suas verdades. O aplicativo ele é um facilitador desses encontros. Uma vez que eles existem, é uma ferramenta para que as pessoas consigam se encontrar mais fácil com o mesmo objetivo. E uma questão importante é que essa pesquisa não foi feita com pessoas que atuam ou que são do meio da sexualidade. São pessoas comuns, filhos de Deus, nessa canoa furada. Então, muitas pessoas que estão nessa palestra e que fazem parte de um outro recorte da nossa sociedade, que já não está dentro desse olhar, né, para a monogamia, para a não monogamia, pode causar estranheza a alguns dados. Inclusive, porque o objetivo de uma pesquisa, além de trazer os dados, é gerar reflexão. Esse é o principal objetivo. Então, aqui é um recorte do que a gente atende, que a gente sabe que as pessoas praticam, mas preferem às vezes ser infiéis. Por isso que é tão importante a gente dar essa liberdade, né? Ser um movimento. E quando a gente vê esses números e às vezes fala, nossa, mas a minha realidade é diferente. Eu, enquanto terapeuta sexual, que atendo pessoas de todas as orientações afetivos sexuais, a gente consegue entender que isso não está apenas restrito à heteroafetividade. Homoafetividade também traz essa questão, que é justamente a parte em que o Brasil e a Colômbia trazem de não quero saber, prefiro não saber, que foi o que a maioria da pesquisa trouxe. Eu acho que aqui foi um pulo muito interessante, ainda mais para quem é lojista, porque essa pergunta foi feita para a gente ver o que as pessoas entrevistadas pensam dos 50 mais, como que anda a sexualidade desse público dos 50 mais, e a gente vai ter um outro slide que vai falar dos 25 menos. Isso dá um cenário para a gente entender que tipo de produto, uma vez que eu trabalho com 50 mais, o que essa galera está pensando sobre sexualidade. Essas respostas ajudam a gente até, inclusive, na hora de decidir o que ofereço para o público 50 mais. E foi interessante que aqui está misturado todas as idades, né? Então, tem pessoas de 20 anos que entenderam, tá com o microfone, que entenderam que para o público 50 mais, eles se preocupam muito mais com a liberdade, conexão e com prazer, em detrimento do outro slide que eu já vou colocar. Pode passar para mim, por exemplo? Abaixo de 25 anos, o que está em primeiro lugar é a exploração, curiosidade e diversidade. Então, se eu atendo pessoas acima de 50 anos com esses dados e eu quero ter um produto que fala de diversidade, eu estou vendendo o produto certo? Não. Então, é importante a gente entender. Às vezes eu tenho na loja um produto, ou estou pensando em comprar, que não condiz com o público. Aqui, por exemplo, a gente entende que o público abaixo de 25 anos está muito preocupado com exploração sexual, com diversidade, extremamente diferente de quem tem 50 mais, que está preocupado mais com a sua questão emocional. Olhando para o futuro, foi perguntado se, na sua opinião, qual será o futuro das relações afetivos sexuais. 32% dos brasileiros
disseram que haverá uma mistura de tipos de relações. 21% predominará a não monogamia e apenas 20% predominarão as relações monogâmicas e 17% predominarão os vínculos emocionais artificiais. Nós vamos ter um estudo completo que vai ser liberado para comparar, mas o Brasil é um país que está mais preparado aí desses 4 para viver esse cenário. O que é importante a gente tirar também dessas informações? Mostrar que a gente já está no caminho, que as pessoas entendem, foram pessoas aleatórias, não são pessoas que praticam a não monogamia, então não são pessoas tendenciosas, pessoas do senso comum, que identificam já que nós estamos num caminho para viver uma sociedade onde a liberdade sexual se faz mais presente e os tipos de relacionamento também vão se misturar. Eu acho bacana a gente entender essa diversidade para até a nossa fala condizer com a atualidade, né, com o cenário que a gente vai buscar ir para frente. 7 em cada 10 brasileiros consideram a não monogamia neutra ou positiva. 5 em cada 10 brasileiros já praticam a não monogamia. Já praticaram, né? O swing é a prática com maior intenção de ser praticada. A não monogamia, com honestidade e abertura, teve 71%. E as relações com mais de 50 no Brasil. A percepção é de que o público de 50 mais está mais voltado para essa questão das relações emocionais e afetivas, enquanto a gente tem aí um público para ser explorado, que é a partir com menos de 25 anos, que se preocupa mais com as questões da exploração sexual, da diversidade e da conexão. Isso, eu acho que as maiores conclusões que a gente tira daqui é que, de fato, sim, nós brasileiros estamos já caminhando para entender que essas relações não monogâmicas faz parte da nossa cultura, do nosso cenário. As pessoas pesquisadas eram aleatórias e já compreendem isso. Esses dados fazem com que a gente entenda que a gente tem que falar mais sobre esse assunto, trazer mais em pauta aí para quem trabalha com rede social, para os seus clientes, desconstruir o que as pessoas entendem sobre isso e principalmente ver que também o mercado entende que o público 50 mais é um público de perfil que pensa em sexualidade, mas que tem uma necessidade específica, diferente de um público abaixo de 25 anos. E outro ponto também importante é o que a gente entende no nosso dia a dia com relação a as pessoas têm desejo, as pessoas têm curiosidade, as pessoas querem viver, mas o que impede essas pessoas de viverem, mesmo quando elas consideram positivo, mesmo quando elas mesmas dizem que querem a não monogamia com honestidade e abertura? É o nosso país, a nossa cultura, como o nosso amigo disse, é esse machismo estrutural, que às vezes as pessoas têm um desejo latente por liberdade, mas por uma série de questões se aprisionam. E o Gliden, que é um aplicativo pensado principalmente para as mulheres, para incentivar a liberdade sexual, quer desconstruir esse olhar que nós, e me incluo muito, porque fui uma mulher desconstruída, que quando começavam a falar de não monogamia, de relacionamento aberto, aquilo tudo era muito distante da educação que eu recebi. Eu julgava e colocava na régua do amor romântico, da traição, da quebra. Eu corroboro sim com uma pesquisa que traz esse desejo e esse desejo de liberdade, principalmente para as mulheres, porque tem muitos julgamentos, tem muitas barreiras, mas o Gliden está aí, promovendo pesquisa, mas uma pesquisa num papel não vale para nada. Sem a gente utilizar, né, essas informações. Uma pesquisa publicada vale muito, e uma pesquisa publicada que traga incômodos, que questione essa pesquisa,
está aí também para ser questionada, discutida, observada. Então, qual é o convite? Vocês que estão aqui na nossa plateia, que quiserem a pesquisa completa, esmiuçar cada dado, ler tudo, questionar, é só nos solicitar a pesquisa, né, no Glidden, no nosso espaço, que nós vamos. O Estevam, Estevam, te vi, ó, tá vendo? Estevam, levanta a mão. Todos vocês que querem acesso a essa pesquisa completa, publiquem, conversem com os seus clientes, tragam essa discussão para o setting terapêutico. Nós precisamos falar de amor com liberdade, respeito e honestidade. E tudo isso está no relacionamento aberto, na não monogamia, no poliamor, ou no de swing. Viver. Eu acho que o maior desafio de quem está aqui na feira, que a gente mais atua no dia a dia, é as pessoas entenderem que o desejo espontâneo não existe, né, gente? Alguém aqui nasce e fala, agora é o dia, o momento, vem nato. É construído, né? A gente tem várias ferramentas para construir. E quem entende qual é a sua prática fetichista, qual é o que desperta o seu desejo, o que desperta a sua excitação e vai em busca de viver isso, são as pessoas que conseguem manter uma qualidade íntima, uma qualidade sexual, viver a potência que a sexualidade tem. Então a gente tem mais uma ferramenta aqui, que é um aplicativo que a gente pode utilizar para ajudar as pessoas com as mesmas necessidades, com os mesmos gostos, com os mesmos desejos a realizar. Eu só digo uma coisa, eu só ganhei, eu não perdi nada indo para não monogamia, porque o amor livre, você ter essa liberdade, muda a vida. Então eu quero encerrar sabendo também, para vocês que viveram essa palestra aqui com a gente, essa roda de conversa, se a monogamia na sua vida, no seu dia a dia, teve um impacto positivo. Eu já perguntei, mas eu quero de novo aqui, vou fazer. No início é desafiador, como sempre, mas cada desafio que você vai superando, buscando mais autoconhecimento, se entendendo, aí você vai sentindo a liberdade, sem o peso, sem a culpa. Então, sim, ela muda a vida, mas isso não quer dizer que ela seja fácil. Essa daqui tem que ser pro feed mesmo, maravilhosa. Vamos aqui. Eu, no momento, eu não estou tendo relacionamento com ninguém. Por favor, eu acho que o amor, ele é livre e cabe a cada pessoa saber o que quer para sua vida. E é isso, super apoio. Agora vamos para cá, para o outro lado. Você sorriu. Você sabe que quando alguém está com o microfone e a pessoa sorri, é um convite? Você, como a monogamia ou a não monogamia, impacta na sua vida, o que você traz isso? Impactar na minha vida é uma questão mais complicada, que eu tô solteiro. Mas sobre a não monogamia, é o famoso cada macaco no seu galho. É o famoso cada macaco no seu galho. Cada um conhece aonde o seu calo aperta. Para algumas pessoas vai ser mais confortável a não monogamia, para outras a monogamia. É questão de democratizar o debate para que não se apedreje quem queira pular de um quadrado para o outro. Quando surgir a curiosidade, a vontade, deixa. E para quem não tem curiosidade nenhuma, também deixa. Tá tudo certo. Que delícia. A gente agradece e o nosso principal objetivo é que a gente cada vez mais vai criando conhecimento, vai criando dados, a gente utilize isso justamente para que a nossa fala, a nossa venda, a nossa conduta tenha mais embasamento, que com certeza a gente vai conseguir ajudar mais pessoas a viverem as suas liberdades de expressão. Quem trabalha com sexualidade tem que vir desprovido de julgamento, desprovido de achismo. Quanto mais a gente tiver questões acadêmicas e não empíricas, a gente vai ganhando o lugar que a sexualidade merece no nosso país.